Está no ar o melhor podcast da web. Preterismo completo em foco. E aí, pessoal? Beleza, bora para mais um mergulho profundo. A gente vai explorar hoje umas técnicas japonesas para dar um up na motivação e na produtividade. E eu sei que vocês gostam de ir direto ao ponto, então se preparem para conhecer uns conceitos fascinantes que podem mudar a sua perspectiva. É isso aí, o Japão tem muito a nos ensinar sobre como viver com mais propósito e foco. Esses conceitos, na verdade, eles vão além de simples dicas de produtividade, eles mergulham em filosofias que podem transformar a forma como você encara o trabalho, os objetivos, até a vida em si. Já de cara eu quero entender melhor esse conceito de Ikigai, né? Eu ouvi dizer que é mais do que só encontrar sua paixão, tipo uma fórmula mágica para a felicidade, né? Exato. O Ikigai é muito mais profundo do que aquele diagrama de Venn que a gente vê por aí. Os japoneses, eles veem como um sentimento de contentamento, uma alegria de viver que se manifesta nas pequenas coisas. Pense em cuidar de um jardim, aprender algo novo ou até ter um bichinho de estimação. O Ken Mogi, que é um neurocientista que mergulhou no tema, ele explica que o Ikigai não é um objetivo final, mas sim um processo, um jeito de encarar a vida. Interessante. Então não é sobre ter um grande propósito definido, mas sim sobre encontrar alegria nas atividades do dia a dia, tipo apreciar o processo e não só o resultado final. Isso. No livro Ikigai, Os Segredos Japoneses para uma Vida Longa e Feliz, o Mogi, junto com a jornalista Michiko Kumano, eles exploram como os japoneses encontram esse senso de propósito nas coisas mais simples. Eles até mencionam a importância de ter um cantinho de plantas, por exemplo, né? Como uma forma de se conectar com a natureza e cultivar esse Ikigai. É fascinante como eles valorizam a beleza do dia a dia, né? Faz sentido. Acho que a gente, no Ocidente, às vezes fica tão focado no futuro que se esquece de apreciar o presente, né? Mas, e como a gente coloca esse Ikigai em prática? Tipo, como descobrir o que nos motiva de verdade? Olha, não existe uma fórmula mágica, mas a gente pode começar se perguntando: o que me faz levantar da cama com entusiasmo? Olha para suas atividades diárias, seus hobbies, seus interesses, o que te dá energia, te faz perder a noção do tempo. Pode ser cozinhar, tocar instrumento, escrever. Explora essas áreas com curiosidade como se fosse a primeira vez. E essa busca pelo Ikigai, essa vontade de melhorar continuamente, me lembra outro conceito japonês que você mencionou, o Kaizen, né? Exatamente. Enquanto o Ikigai nos guia na direção do que amamos, né? O Kaizen nos dá as ferramentas para realizar os nossos objetivos de forma consistente e sustentável. Essa filosofia, que significa melhoria contínua, defende a ideia de que pequenas mudanças feitas de forma constante podem gerar grandes resultados a longo prazo. Lembro de ter lido que o Kaizen foi fundamental para o sucesso da Toyota, né? Eles usaram essa filosofia para revolucionar a indústria automobilística. Sim, a Toyota adotou o Kaizen na década de 50 e essa mudança de mentalidade impactou profundamente a qualidade e a eficiência dos seus processos. A ideia era simples. Em vez de buscar grandes revoluções, eles incentivavam os funcionários a identificarem pequenas melhorias que pudessem ser implementadas no dia a dia. Com o tempo, essas pequenas mudanças elas se acumularam e transformaram a empresa. É incrível como uma mudança de mentalidade pode ter um impacto tão grande, mas como a gente aplica o Kaizen na nossa vida. A chave é pensar pequeno, mas de forma consistente. Em vez de se sobrecarregar com metas gigantescas, foque em pequenos passos que você possa dar todos os dias. Quer aprender um novo idioma? Começa com 15 minutos de estudo por dia. Quer ter uma alimentação mais saudável? Inclua uma fruta a mais no seu café da manhã. O importante é ter constância e celebrar cada avanço. Pequenos passos, grandes resultados. Adorei essa frase. Acho que a gente, no Ocidente, às vezes tem essa mania de querer tudo para ontem, né? Mas o Kaizen nos ensina a ter paciência e a valorizar o processo. Com certeza. O Kaizen é um antídoto para a cultura do imediatismo. Ele nos convida a desacelerar, a observar os detalhes, a ter disciplina para seguir em frente, mesmo quando os resultados não aparecem de imediato. E essa mentalidade pode ser aplicada em qualquer área da vida, seja no trabalho, nos relacionamentos ou no desenvolvimento pessoal. E já que a gente está falando de otimizar o tempo e energia, que tal a gente mergulhar agora em uma técnica que, apesar de ter nome italiano, é muito popular no Japão? A técnica Pomodoro. Bora. A técnica Pomodoro, criada pelo Francesco Ciril, é uma ótima ferramenta para quem se distrai com facilidade ou tem dificuldade em se concentrar por longos períodos. Nossa, eu me identifico totalmente. Às vezes eu fico horas na frente do computador e no final do dia sinto que não rende nada. Como essa técnica pode ajudar? A ideia é a gente dividir o tempo em blocos de 25 minutos de trabalho focado, seguidos por 5 minutos de descanso.
você usa um timer para controlar o tempo e durante esses 25 minutos você se dedica exclusivamente à tarefa, sem distrações. Esses ciclos se repetem ao longo do dia com pausas mais longas a cada 4 pomodoros. Interessante. Mas por que 25 minutos? E como essa técnica ajuda a gente a se concentrar melhor? O Matt Biernacki, professor da Universidade de Carolina do Norte, explica que a técnica Pomodoro se baseia em como o nosso cérebro funciona. Ele se cansa após um período de esforço e as pausas regulares permitem que ele se recupere e volte com mais foco. Os 25 minutos foram definidos pelo Cirilo através de experimentação. E ele descobriu que esse tempo era ideal para manter a concentração sem esgotar a energia mental. Então é como se a gente estivesse treinando o nosso cérebro para se concentrar de forma mais eficiente, né? Esses ciclos de trabalho e descanso ajudam a manter o foco e evitar a exaustão. Exatamente. E a técnica Pomodoro tem a vantagem de ser simples e adaptável a qualquer tipo de tarefa. Você pode usar ela para estudar, escrever, trabalhar em um projeto, organizar a casa, qualquer coisa. E o legal é que você pode ajustar o tempo dos ciclos de acordo com as suas necessidades. Essa flexibilidade é ótima, mas e se bater aquela vontade de checar as redes sociais no meio do Pomodoro, como resistir à tentação? Anota essa distração em um papel e volta a se concentrar na tarefa. A técnica Pomodoro funciona melhor quando você se compromete a seguir os ciclos até o fim. Lembre-se, a pausa está logo ali. Adorei essa dica. Acho que a chave é ter disciplina e foco, né? Mas e se a gente precisar de mais de 25 minutos para concluir uma tarefa? Como lidar com isso? Nesse caso, você pode dividir a tarefa em etapas menores, cada uma com seu próprio Pomodoro. Ou, se a tarefa for realmente complexa e exigir mais tempo, você pode ajustar o tempo dos ciclos, né? Aumentando para 30 ou 40 minutos de trabalho, por exemplo. O importante é encontrar o ritmo que funciona melhor para você. Faz sentido. Acho que a técnica Pomodoro é uma ferramenta poderosa para quem quer ter mais controle sobre o tempo e a produtividade. Mas agora eu quero saber mais sobre uma técnica que parece um pouco fora de contexto nesse papo de produtividade. O Hara Hatchibu. Essa técnica, que significa comer até 80% da sua capacidade, vem da ilha japonesa de Okinawa, famosa pela longevidade dos seus habitantes. E acredite, ela tem tudo a ver com energia e foco. Comer até 80%. Parece um pouco estranho, confesso. Como isso pode impactar a nossa produtividade. A gente costuma comer até se sentir completamente cheio, né? Mas a saciedade demora um pouco para chegar no cérebro. Quando a gente se sente satisfeito, na verdade, já comemos mais do que o necessário. E esse excesso de comida pode levar a sonolência, dificuldade de concentração e até problemas de saúde a longo prazo. É como aquela sensação de moleza que a gente sente depois do almoço, né? Já aconteceu comigo várias vezes. E o Hara Hatchibu ajuda a evitar isso. Exatamente. Ao comer até 80% da sua capacidade, você dá tempo para o seu cérebro receber os sinais de saciedade, evitando o excesso de comida e seus efeitos negativos. Com isso, você se sente mais leve, disposto e com mais energia para se concentrar nas suas tarefas. Parece simples, mas imagino que seja difícil colocar em prática, né? A gente está acostumado a comer até limpar o prato. No começo pode ser desafiador, mas com a prática você aprende a reconhecer os sinais de saciedade do seu corpo. Uma dica é comer mais devagar, mastigando bem os alimentos e apreciando cada sabor. Outra estratégia é se servir de porções menores do que o habitual e evitar repetir o prato. E como a gente sabe quando chegou nos 80%? Tem algum truque? A Cleveland Clinic, um centro médico renomado dos Estados Unidos, sugere que você observe o seu prato antes de começar a comer. Imagine qual quantidade te faria sentir completamente cheio. Aí come apenas 80% dessa porção. Com o tempo, você vai desenvolvendo essa percepção e ajustando a quantidade de comida de forma intuitiva. Hara Hatchibu. Comer com consciência para ter mais energia e foco. Gostei dessa técnica. Mas agora eu quero entender melhor o último conceito japonês da nossa lista, o Shoshin. O Shoshin, que significa mente de principiante, nos convida a encarar tudo com curiosidade e abertura, como se a gente estivesse aprendendo pela primeira vez, independentemente da nossa idade ou experiência. É sobre cultivar a humildade de reconhecer que a gente sempre tem algo a aprender. E como essa mentalidade se conecta com a produtividade? Parece que a gente está falando de coisas bem diferentes. Na verdade, o Shoshin está intimamente ligado à criatividade, à inovação e à capacidade de resolver problemas. Quando a gente se apega ao que já sabe, fecha as portas para novas ideias e perspectivas. O Shoshin nos liberta dessa rigidez mental, nos torna mais receptivos ao aprendizado e nos impulsiona para soluções mais criativas. Entendi. É como se a gente estivesse dando um reset no nosso jeito de pensar, né? Abrindo espaço para o novo e desapegando das certezas do passado.
Mas como a gente coloca o Xoxin em prática? Começa questionando as suas certezas, os seus hábitos, as crenças. Esteja aberto a ouvir diferentes pontos de vista, mesmo que eles sejam opostos aos seus. Experimente coisas novas, saia da sua zona de conforto e se permita errar. O erro, nesse contexto, é visto como uma oportunidade de aprendizado. Adorei essa ideia. É como se o Xoxin fosse um convite pra gente se reinventar a cada dia, né? Abraçar o novo, desconhecido e se permitir ser aprendiz novamente. Exatamente. É sobre cultivar a humildade de reconhecer que a gente sempre tem algo a aprender, né? Independentemente da nossa idade, experiência ou conhecimento. Que reflexão incrível. E com essa mentalidade aberta e receptiva, vamos encerrando a primeira parte do nosso mergulho profundo nas técnicas japonesas para turbinar a motivação e a produtividade. E aí, pessoal? Estamos apresentando o melhor podcast, Preterismo Completo em Foco. Descubra como transformar sua espiritualidade e viver com serenidade no presente, através do Preterismo Completo, com o livro 10 Passos para a Plenitude Espiritual, de André Pimentel. Um convite para libertar-se do medo, reconectar-se com o propósito divino e abraçar uma vida plena de paz. Disponível agora no WhatsApp, leve a mensagem de tranquilidade e renovação para o seu dia a dia. Estamos de volta com o podcast Preterismo em Foco. De volta para a segunda parte da nossa jornada japonesa, prontos para mais uma dose de sabedoria ancestral. Super pronta. Adorei aprender sobre Ikigai e Kaizen, já até comecei a colocar em prática. Mas confesso que fiquei intrigado com essa ideia do wabi-sabi. Sei que tem a ver com a beleza da imperfeição, mas como exatamente essa filosofia pode nos ajudar a ser mais produtivos e motivados? Ótima pergunta. No Ocidente, a gente costuma valorizar a perfeição, né? A busca incessante pelo ideal. Mas o wabi-sabi, essa filosofia milenar japonesa, nos convida a enxergar a beleza naquilo que é imperfeito, inacabado, transitório. E acredite, essa mudança de perspectiva pode ter um impacto enorme na nossa forma de trabalhar e de viver. Me explica melhor como essa ideia se aplica na prática. Tipo, como o wabi-sabi pode me ajudar a lidar com a pressão de ser perfeita no trabalho, por exemplo. Imagina que você está trabalhando em um projeto importante. Você busca a perfeição em cada detalhe, se cobra para que tudo saia impecável, mas inevitavelmente, né? Uns erros aparecem, imprevistos acontecem. Em vez de se frustrar com essa imperfeição, o wabi-sabi te convida a abraçá-la, a enxergá-la como parte do processo criativo. Então, em vez de buscar um resultado final impecável, a gente foca no processo, aceitando as imperfeições como parte natural da jornada. Exatamente. O wabi-sabi nos ensina a valorizar a autenticidade, a simplicidade, a beleza que se encontra nas pequenas coisas, nas marcas do tempo, nas cicatrizes que contam histórias. E essa aceitação da imperfeição nos liberta da pressão de sermos perfeitos, nos permitindo ser mais criativos, mais autênticos e, por fim, mais felizes. Faz sentido. Acho que essa obsessão pela perfeição às vezes nos paralisa, né? A gente fica com medo de errar, de não corresponder às expectativas e acaba nem começando os projetos. O wabi-sabi parece um antídoto para esse perfeccionismo paralisante. Com certeza. Ele nos incentiva a abraçar o processo, a experimentar, a errar sem medo, a celebrar cada etapa da jornada, mesmo que ela não seja perfeita. E essa liberdade criativa pode nos levar a resultados surpreendentes. E como aplicar o wabi-sabi no dia a dia? Tem algum exercício prático que a gente pode fazer para cultivar essa mentalidade? Uma dica é observar a natureza. Presta atenção nas folhas caídas no chão, nas pedras irregulares, nas nuvens que mudam de forma a todo instante. Perceba a beleza intrínseca da imperfeição, da transitoriedade, da simplicidade. E tenta trazer essa percepção para suas criações, para seus projetos, para sua vida. Nossa, que ideia inspiradora. Acho que o wabi-sabi combina perfeitamente com o conceito de Ikigai, né? Encontrar alegria nas coisas simples, aceitando a imperfeição como parte da beleza da vida. Mas agora quero voltar para um aspecto mais prático da produtividade, a técnica Pomodoro. Você mencionou que ela é popular no Japão, mas por que os japoneses, que já têm uma cultura tão forte de disciplina e foco, se interessariam por essa técnica? É interessante observar como culturas diferentes podem se complementar, né? A técnica Pomodoro, criada na Itália, se popularizou no Japão por sua simplicidade e eficiência.
Mesmo em uma cultura com forte tradição de trabalho árduo, a técnica Pomodoro oferece uma estrutura para otimizar o tempo e evitar exaustão mental. Então, mesmo em um ambiente de alta performance, as pausas regulares são importantes para manter o foco e a produtividade. Exatamente. Elas funcionam como pequenos recarregadores de energia, permitindo que o cérebro descanse e volte com mais disposição para a próxima etapa do trabalho. E como já mencionamos, o ideal é usar esses 5 minutos de pausa para se levantar, se alongar, caminhar um pouco ou fazer algo que te tire do ambiente de trabalho. É tipo um intervalo de alta intensidade para o cérebro. E falando em energia, me lembrei daquela técnica japonesa para comer com consciência, o Hara Hachibu. Confesso que tenho dificuldade em parar de comer antes de me sentir completamente satisfeita. Como desenvolver essa percepção do corpo? Desenvolver essa consciência corporal é fundamental para o Hara Hachibu. A dica é comer mais devagar, mastigando bem os alimentos e prestando atenção aos sinais de saciedade. Em vez de comer distraído com o celular na mão ou assistindo TV, foca no ato de se alimentar. Sente o sabor, a textura, o cheiro da comida. E, acima de tudo, respeita os limites do seu corpo. Parece um exercício de mindfulness na hora de comer, né? E essa atenção plena nos ajuda a evitar o excesso e a ter uma relação mais saudável com a comida. Com certeza. E além dos benefícios para a saúde física, o Hara Hachibu também contribui para o bem-estar mental e para a produtividade. Quando a gente evita o excesso de comida, a gente se sente mais leve, disposto e com mais energia para realizar as nossas tarefas. E já que estamos falando em ter mais energia e disposição, me lembrei do Shoshin, a mente de principiante. Como essa filosofia pode nos ajudar a sermos mais produtivos e motivados? O Shoshin nos convida a encarar cada situação com curiosidade e abertura, como se fosse a primeira vez. E essa postura mental é fundamental para o aprendizado, para a criatividade e para a inovação. Quando a gente se abre para o novo, se desapega das certezas e dos preconceitos, a gente expande as nossas possibilidades e se torna mais flexível diante dos desafios. Mas às vezes é difícil manter essa mente de principiante, né? Principalmente quando a gente já tem experiência em uma determinada área. Como evitar cair na armadilha do já sei tudo? Uma chave é cultivar a humildade. Reconhecer que a gente sempre tem algo a aprender, independentemente da nossa idade, experiência ou conhecimento. E buscar ativamente por novas informações, novas perspectivas, novas experiências. O aprendizado contínuo é um antídoto para a estagnação mental. E como colocar o Shoshin em prática no dia a dia? Tem algum exercício que a gente pode fazer para cultivar essa mentalidade? Uma dica é experimentar coisas novas. Matricula-se em um curso diferente, aprende um novo idioma, experimenta uma nova receita, sai da sua zona de conforto e se permite ser um iniciante novamente. E observa como essa postura mental impacta a sua criatividade, a sua motivação e a sua produtividade. Estamos apresentando o melhor podcast, Preterismo Completo em Foco. Já pensou no que as parábolas de Jesus realmente significam? No livro As Parábolas de Jesus, sob o olhar do preterismo completo, André Pimentel revela um novo olhar sobre essas mensagens, mostrando como elas foram acusações contra a nação de Israel no primeiro século e a chave para a nova aliança. Adquira já o seu exemplar e mergulhe em uma jornada espiritual transformadora. Estamos de volta com o podcast Preterismo em Foco. E aí, pessoal? De volta para a última parte da nossa imersão nas técnicas japonesas. Hoje a gente vai juntar as peças do quebra-cabeça e ver como aplicar essa sabedoria na nossa vida. Eu acho que a grande questão agora é como usar tudo isso no dia a dia para ter uma vida mais leve, mais produtiva e com propósito, né? A gente explorou Ikigai, Kaizen, Wabi-Sabi, técnica Pomodoro, Hara Hachibu e Shoshin. Nossa, é muita coisa. Por onde a gente começa? A beleza dessas técnicas é que elas se complementam, sabe? Não precisa aplicar tudo de uma vez. Começa escolhendo uma que te chamou mais atenção e experimenta incorporar ela na sua rotina por uma semana. Observa os resultados, os desafios e faz adaptações. Entendi. É como experimentar um novo hábito, né? Ver se ele se encaixa na nossa rotina e se traz benefícios reais. Mas você pode dar alguns exemplos práticos para os nossos ouvintes. Claro. Imagina que você tem uma tarefa importante para entregar no trabalho e está se sentindo sobrecarregado.
A técnica Pomodoro pode ser sua aliada. Define blocos de 25 minutos de foco total na tarefa, sem distrações, e faz pausas de 5 minutos para se alongar, respirar fundo, tomar um café. Esses intervalos ajudam a manter o ritmo e evitar o esgotamento mental. E se, mesmo com a técnica Pomodoro, a gente continuar se cobrando demais, buscando a perfeição em cada detalhe, aí entra o wabi-sabi, né? Exatamente. O wabi-sabi nos lembra que a beleza está na imperfeição, no processo, naquilo que é único e autêntico. Em vez de se frustrar com os erros e imprevistos, vê eles como oportunidades de aprendizado e crescimento. Aceita que você está em constante evolução e que o importante é seguir em frente, aprendendo com cada experiência. Acho que o wabi-sabi nos ajuda a ter mais leveza e compaixão com a gente mesmo, né? E essa mudança de mentalidade pode ter um impacto positivo em todas as áreas da vida. Mas falando em ter uma vida mais leve, me lembrei do Hara Hatchibu. Como essa técnica de comer com consciência pode se encaixar na nossa busca por mais bem-estar e produtividade. O Hara Hatchibu nos ensina a prestar atenção aos sinais do nosso corpo e a respeitar nossos limites. Ao comer até 80% da nossa capacidade, a gente evita a sensação de peso e a sonolência que vem com o excesso de comida. Isso nos ajuda a ter mais energia e disposição ao longo do dia, o que impacta diretamente na nossa produtividade e bem-estar. É como se a gente estivesse sintonizando o nosso corpo e a nossa mente, né? E essa sintonia nos ajuda a ter mais foco, clareza e energia para realizar as nossas tarefas. Mas quando a gente se sente desmotivado sem saber por onde começar, aí entra o Ikigai, certo? É isso aí. Quando você se conecta com o seu Ikigai, com aquilo que te faz levantar da cama com entusiasmo, tudo fica mais fácil. As tarefas deixam de ser obrigações e se tornam parte de um propósito maior. É como se você tivesse alinhado com a sua essência, com aquilo que te move de verdade. E para alcançar esse Ikigai, para realizar nossos sonhos e objetivos, o Kaizen nos dá as ferramentas, né? Pequenos passos, constância, disciplina. Essa filosofia nos ensina a ter paciência e a selar cada conquista ao longo da jornada. Exatamente. O Kaizen nos lembra que a jornada é tão importante quanto o destino e que a consistência é a chave para sucesso. Em vez de buscar grandes revoluções, foca em pequenas melhorias que você possa implementar no dia a dia. Com o tempo, esses pequenos passos te levarão mais longe do que você imagina. E para finalizar, como o Shoshin, a mente de principiante, pode nos ajudar nessa jornada. O Shoshin nos convida a manter a mente aberta, a ter curiosidade, a aprender com cada experiência. Ele nos liberta da rigidez mental e nos permite enxergar o mundo com novos olhos. E essa postura é fundamental para o crescimento, para a inovação e para a adaptação em um mundo em constante mudança. Que incrível! A gente aprendeu tanto desse mergulho. E o mais legal é que essas técnicas, elas não são excludentes, né? Elas se complementam e podem ser usadas de forma integrada, criando uma espécie de guia para uma vida mais leve, produtiva e com propósito. Concordo. E o mais importante é lembrar que cada pessoa tem o seu ritmo e que a jornada é individual, né? Experimente essas técnicas, adapta elas à sua realidade e veja quais delas te ajudam a ter uma vida mais feliz e plena. É isso aí. Que a gente possa usar essa sabedoria milenar japonesa para encontrar o nosso próprio caminho, o nosso Ikigai e viver com mais propósito, leveza e alegria. E que a gente nunca perca a curiosidade, a vontade de aprender e a coragem de ser um eterno aprendiz. Obrigada por compartilhar seus conhecimentos com a gente. Foi um mergulho incrível. Foi um prazer. E até a próxima, pessoal. Descubra como transformar sua espiritualidade e viver com serenidade no presente, através do preterismo completo, com o livro 10 Passos para a Plenitude Espiritual, de André Pimentel. Um convite para libertar-se do medo, reconectar-se com o propósito divino e abraçar uma vida plena de paz. Disponível agora no WhatsApp, leve a mensagem de tranquilidade e renovação para o seu dia a dia. Você acabou de ouvir o podcast Preterismo em Foco. Amanhã tem mais.